Você já sentiu que tudo parou? Como se o tempo tivesse congelado justo quando você mais precisava de movimento. Como se sua vida tivesse empacado numa página que insiste em não virar. Dias que parecem repetições, noites em que o sono não chega, manhãs em que você acorda sem saber exatamente o porquê. É nesse lugar, onde a esperança parece ter feito as malas e partido sem aviso, que muitas pessoas estão agora. Não é a ausência de fé, é o cansaço de crer sem ver. É o peso de ter feito tudo certo e ainda assim se encontrar parado no meio do nada. Parece que o céu se fechou, que o silêncio virou resposta, que a promessa perdeu a força e o futuro desapareceu no horizonte. Mas não é o fim, é a pausa. E a pausa tem uma função que nem sempre a alma entende de imediato. Há um tipo de dor que não grita, mas consome. Uma sensação amarga de que ninguém mais percebe o que você está enfrentando por dentro. Por fora, tudo parece normal. Você trabalha, se comunica, sorri quando é preciso, mas por dentro existe uma batalha que ninguém mais vê. As palavras travam na garganta, os pensamentos aceleram sem direção, e o coração vive num conflito entre seguir adiante ou simplesmente desistir de tentar. Você já esteve nesse lugar? Onde o silêncio se torna mais alto que qualquer barulho externo? Onde a espera não tem nome e o tempo parece zombar da sua fé? É esse o tipo de deserto onde muitos desistem, não por fraqueza, mas por exaustão. E o mais assustador não é a dor em si, mas o vazio que ela deixa. É o eco da pergunta: será que Deus se esqueceu de mim? Essa dúvida, ainda que não dita em voz alta, martela no íntimo da alma. Porque quando tudo dá errado, quando nada muda, quando o cenário permanece cinza por tempo demais, o coração começa a duvidar do roteiro. Será que era isso mesmo? Será que alguma escolha minha estragou o plano? Será que Deus está mesmo me ouvindo? Essas perguntas não nascem da rebeldia, mas da sede de sentido. E o inimigo sabe disso. Ele semeia a dúvida nas pausas, porque a pausa é silenciosa. E o silêncio, se não for preenchido com fé, vira solo fértil para o medo crescer. Só que o que muitos não sabem, ou esquecem momentaneamente, é que a pausa não é ausência, é preparação. Quando um escritor para de escrever, ele não abandonou o livro. Às vezes, ele está reescrevendo a cena, repensando o enredo, alinhando os detalhes. E é aí que entra o toque divino. Porque Deus, o autor da sua história, não escreve com pressa, ele escreve com propósito. A pausa que hoje parece morte pode ser, na verdade, o espaço exato entre dois capítulos. Mas a mente cansada tende a interpretar como fim o que, na verdade, é só o meio. Quantas vezes você quis entender por que as portas não se abriram, por que os sonhos pareceram morrer, por que aquilo que você tanto pediu não aconteceu? O coração humano é impaciente, quer respostas imediatas. Mas Deus trabalha com processos. E muitos dos seus milagres mais profundos nascem no escuro. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus esperou 4 dias. Antes de abrir o mar, permitiu que Moisés e o povo sentissem o desespero da perseguição. Antes de ressuscitar, Jesus passou pelo túmulo. O meio da história nunca parece glorioso. É nele que a dor lateja, que as lágrimas descem, que o medo bate. Mas também é nele que a fé é refinada, que o caráter é moldado, que os verdadeiros milagres começam a ser gerados. E se essa pausa que você está vivendo agora for exatamente o lugar onde Deus está rearrumando os cenários? E se o silêncio que você sente for, na verdade, Deus escrevendo algo tão maior que seus olhos ainda não são capazes de ver? Porque há momentos em que Deus não fala, mas trabalha. Ele não responde, mas escreve. Ele não age de forma visível, mas está orquestrando cada detalhe no invisível. O problema é que, quando a alma está ferida, o coração tende a interpretar a espera como abandono. Mas existe uma diferença entre estar sozinho e estar sendo escondido por Deus.
Às vezes, ele te tira de cena, não porque te rejeitou, mas porque está te protegendo, preparando, fortalecendo para aquilo que virá depois. Você já parou para pensar que talvez você não esteja num fim, mas numa vírgula? Que o que parece ser um ponto final é apenas uma pausa entre os parágrafos do propósito? Talvez o cenário não mude de imediato, porque o que Deus está escrevendo não é só uma resposta, é uma transformação, e transformações profundas levam tempo. Não são rápidas nem fáceis, mas são duradouras. Deus não quer apenas mudar sua situação, Ele quer mudar você. E isso começa justamente nesses momentos em que tudo parece parado. É por isso que, mesmo que hoje pareça que você está em suspenso, como quem foi deixado de lado, a verdade é outra. O céu está em movimento. Deus está escrevendo. A caneta dele não caiu da mão, e o papel da sua vida ainda está nas mãos dele. Ele não perdeu o controle, nem se esqueceu do que te prometeu. Há capítulos que ele ainda vai te mostrar. Há reviravoltas que você ainda não leu. Há milagres que estão sendo preparados nos bastidores do invisível. E tudo isso começa a ganhar sentido quando você entende que a caneta nunca saiu das mãos do autor. Sabe aquele momento em que você olha ao redor e tudo parece seguir normalmente para os outros, enquanto a sua vida parece ter sido interrompida? É como se o mundo girasse, mas você estivesse parado, congelado no tempo. As pessoas sorriem, compartilham conquistas, avançam, e você ali, preso em uma estação onde os trens não passam mais. A alma grita por uma resposta, mas o céu parece selado. A oração sai, mas não volta com retorno. O que fazer quando até as palavras se cansam? Quando a fé parece ter sido espremida até a última gota e ainda assim nada acontece? Existe um tipo de dor que não se vê, mas que consome por dentro. É o tipo de sofrimento silencioso que invade sem pedir licença, que arrasta a esperança como folhas secas ao vento e que planta a dúvida justo onde antes habitava a certeza. É nesse lugar de aparente abandono que muitos pensam em desistir. E não é uma desistência qualquer. Não é só sobre largar um sonho, encerrar um plano ou abandonar um projeto. É sobre se despedir da expectativa, é sobre enterrar a esperança, é sobre dizer a si mesmo que acreditar já não vale mais a pena. E isso não acontece da noite para o dia. É um processo. Primeiro vem o cansaço, depois o questionamento, em seguida o distanciamento da fé. E por fim, a sensação de que nada mais faz sentido. A oração se torna mecânica, o louvor perde o gosto e a palavra já não toca como antes. Mas não porque Deus se distanciou, e sim porque o coração foi se apagando em meio à batalha. Quantos guerreiros já caíram assim? Quantos homens e mulheres de fé, cheios de promessas e propósitos, olharam para suas realidades e, por não verem sinais, decidiram abandonar o caminho? É mais comum do que parece, porque o tempo da espera é traiçoeiro. Ele distorce percepções, amplifica dores, silencia encorajamentos. É nesse tempo que o inimigo sussurra com mais força. Você foi esquecido. Essa promessa não era para você. Você está perdendo tempo. E se o coração não estiver firmemente ancorado na verdade, essas mentiras ganham espaço e criam raízes. O que era um chamado se transforma num peso. O que era fé se torna rotina, e a chama, aos poucos, se apaga. Mas o que muitos esquecem, ou talvez nunca tenham compreendido por completo, é que Deus nunca prometeu uma caminhada fácil. Ele prometeu presença. Ele não disse que não haveria noites escuras, mas garantiu que estaria em cada uma delas. O problema é que criamos uma imagem de Deus que age no nosso tempo, na nossa lógica, do nosso jeito. E quando ele não se encaixa nesse molde, a frustração bate. Só que Deus não é um botão que a gente aperta esperando resultado instantâneo. Ele é um autor que escreve com sabedoria, com profundidade, com conhecimento do fim desde o começo.
E há capítulos que ele escreve em silêncio, porque o barulho da caneta dele só pode ser ouvido por corações atentos, ainda que cansados. E é nesse ponto que muitos perdem a chance de viver o milagre, porque desistem um passo antes da virada. Desistem quando o céu escurece, sem saber que a aurora está prestes a nascer. Desistem quando o cenário não muda, sem entender que, às vezes, Deus primeiro transforma o interior para só depois agir no exterior. É como uma semente que foi plantada. Por dias, semanas, talvez meses, nada se vê. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. O processo é oculto, subterrâneo, invisível aos olhos, até que um dia o broto rompe a terra, e aquilo que parecia morto revela vida. O que muitos chamam de fim, Deus ainda chama de meio. Porque para Deus, a desistência nunca é o plano. Ele não nos chama para parar no deserto, mas para atravessá-lo. Ele não nos convida a desistir na dor, mas a amadurecer nela. Porque é na dor que aprendemos a depender. É no vazio que descobrimos que Ele é o tudo. É no silêncio que ouvimos sua voz de maneira mais nítida. E por mais que doa, por mais que pareça interminável, esse processo tem um propósito. A espera não é castigo, é refinamento. A pausa não é recusa, é preparação. Deus conhece os limites do seu coração. Ele vê o que ninguém mais vê. Ele ouve as orações silenciosas, as lágrimas que você segura para não demonstrar fraqueza, os suspiros pesados que ninguém ao redor percebe. E mais do que isso, ele continua escrevendo. Mesmo quando você pensa que o livro da sua vida está esquecido numa prateleira qualquer do céu, ele está ali, linha após linha, desenhando um futuro que vai muito além da sua imaginação. Porque ele não desiste de você, mesmo quando você pensa em desistir dele. E talvez, só talvez, esse tempo difícil seja exatamente o intervalo antes do milagre. É no momento em que a esperança vacila, que a graça de Deus se revela com mais intensidade. E é aí, nesse exato ponto onde tudo parece ter perdido o sentido, que algo começa a se mover no invisível. Quantas vezes, no silêncio da madrugada, você se perguntou: será que ainda tem jeito para mim? É como se a alma gritasse por socorro, mas os ouvidos do mundo estivessem surdos. Você já tentou seguir em frente, fingir força, sorrir quando o coração queria chorar. Mas lá no fundo, bem lá no mais íntimo do seu ser, há uma voz cansada que insiste em repetir: eu não aguento mais. E quando esse pensamento começa a ecoar repetidamente, ele não vem só. Ele traz com ele lembranças de fracassos, de oportunidades perdidas, de portas fechadas, de pessoas que disseram que você não ia conseguir, de promessas que pareciam tão reais e agora se dissolvem como fumaça. É um peso que não se mede em quilos, mas em silêncios, em ausências, em orações que pareciam não ter resposta. Mas existe algo que poucos percebem. O céu não está em silêncio porque Deus esqueceu de você. O céu está em silêncio porque Deus está trabalhando em silêncio. Há batalhas que você nunca verá, porque Deus já venceu por você. Há livramentos que você nem imaginou, porque Deus agiu antes que o mal te alcançasse. E mesmo quando tudo parece desmoronar, Ele continua firme, escrevendo cada detalhe da sua história com as próprias mãos. Só que o problema é que muitas vezes a gente quer controlar a caneta. A gente quer acelerar o processo, pular capítulos, rasgar páginas que nos ferem. Mas não se constrói uma grande história sem conflitos, sem enredos difíceis, sem momentos de virada. E é exatamente nos momentos em que tudo parece parado que Deus mais trabalha. Porque o tempo dele não é o nosso. Deus não está preso às horas do relógio ou ao calendário. Ele trabalha fora do tempo para agir dentro do nosso tempo.
Ele escreve com detalhes, com propósito, com amor. E sabe o que é mais lindo? É que mesmo quando você pensa que sua vida saiu do script, que tudo está desorganizado, que não faz sentido nenhum o que está acontecendo, Deus está organizando tudo nos bastidores. É como uma peça de teatro em que o ator principal pensa que esqueceu a fala, mas o diretor, lá atrás da cortina, sabe exatamente o que fazer a seguir. E esse diretor, o autor da sua história, ainda não terminou o último ato. Você não é o erro que cometeu. Você não é a derrota que enfrentou. Você não é a dor que carregou. Você é o projeto de um Deus que não abandona, não desiste, não se atrasa. E Ele continua escrevendo, mesmo quando você acha que já não tem mais palavras. Ele é especialista em transformar pontos finais em vírgulas. Ele pega o que parece quebrado e reconstrói de forma ainda mais bela. Ele não rasga páginas, ele redime histórias. E é por isso que hoje você está ouvindo isso, porque talvez esse seja o ponto da virada. Talvez esse seja o momento em que você vai perceber que a dor que você enfrentou não foi em vão, que o deserto que você atravessou estava te moldando, que o silêncio que você suportou estava te fortalecendo. Muitos heróis da fé passaram por períodos de completo silêncio divino. José foi vendido pelos irmãos e esquecido em uma prisão. Davi foi ungido rei e por anos teve que fugir como um criminoso. Jó perdeu tudo, inclusive a saúde, e ainda assim declarou que conhecia Deus só de ouvir falar, mas que depois de tudo passou a vê-lo com os próprios olhos. E você acha que foi diferente com Jesus? Antes de ressuscitar, ele foi humilhado, rejeitado, crucificado. O sábado foi silencioso. O domingo ainda era escuro quando o milagre aconteceu. Sempre haverá um tempo entre a promessa e o cumprimento, entre o clamor e a resposta, entre o choro e a alegria. Mas é nesse intervalo que a fé amadurece. É nesse tempo que o coração aprende a confiar mesmo quando não entende. É nessa brecha de silêncio que o Espírito Santo sussurra: ainda não acabou. Talvez hoje você esteja vivendo o capítulo mais difícil da sua história. Talvez você esteja pronto para largar tudo. Mas Deus ainda está escrevendo. E a história que Ele escreve não termina em tragédia. Ela termina com redenção, com propósito, com glória. Mas, para isso, você precisa continuar. Você precisa resistir à vontade de desistir. Porque há uma parte da sua história que ainda não foi revelada. E é nela que o milagre vai acontecer. Não é fácil esperar. Não é fácil continuar quando tudo diz para parar. Mas quando você descobre que há um autor soberano conduzindo sua história, algo muda. Você entende que há uma linha invisível ligando os pontos, mesmo quando eles parecem desconectados. Você percebe que, mesmo sem entender agora, tudo o que você viveu está sendo usado para o seu bem. Nada será desperdiçado, nenhuma lágrima, nenhum tempo perdido, nenhuma ferida. Tudo será ressignificado pelas mãos de um Deus que transforma cinzas em beleza, luto em dança, noite em amanhecer. E é exatamente por isso que você precisa ouvir o que vem a seguir. Há uma força quase invisível que insiste em nos lembrar do que perdemos. Ela vem na forma de memórias involuntárias, rostos que voltam à mente quando fechamos os olhos, promessas que não se cumpriram e planos que escorreram pelas mãos como areia. Em meio ao caos emocional, ao vazio que se instala após tentativas frustradas, surge um questionamento inquietante. E se não tiver mais volta? E se tudo que eu sonhei foi em vão? Esse tipo de dor se instala devagar, sem pedir licença, e começa a moldar o modo como você vê a vida, como você vê a si mesmo. Não é raro que essa dor se transforme em uma identidade. Você deixa de ser quem você era para se tornar aquilo que perdeu. E aos poucos o brilho no olhar vai se apagando, o entusiasmo vai se esvaindo
E o coração começa a acreditar que já não existe mais espaço para esperança. Mas é nesse ponto da estrada que Deus se posiciona. Não com barulho, não com trovões, mas com um toque sutil que parece dizer: você ainda está respirando e enquanto houver vida, há história para ser vivida. Muitas vezes, você está à beira de uma revelação e nem percebe. O choro da noite parece tão alto que abafa os sinais de que amanhã já está nascendo. Você pensa que é o fim, mas Deus está apenas virando a página. E é exatamente aí que ele começa a mostrar que os capítulos anteriores, mesmo os mais dolorosos, faziam parte de algo maior. Eles não existiam para te paralisar, mas para te preparar. Eles não vieram para destruir, mas para ensinar a depender. Porque é nos desertos que aprendemos a confiar na provisão. É nas prisões que aprendemos a ter fé na liberdade. É no silêncio que aprendemos a ouvir a voz do Espírito. Cada cicatriz carrega uma história. Cada queda tem um ensinamento. E tudo o que parecia ter sido escrito com o peso do fracasso, na verdade, é uma linha de preparação para a virada da trama. Porque Deus é especialista em reconstruir. Ele é o único capaz de pegar os cacos do que restou e transformar em algo novo, não apenas semelhante ao que foi perdido, mas melhor. Deus não replica, Deus inova. Ele não quer te devolver o que você perdeu da mesma forma que era. Ele quer te dar algo que te transforme, que te alinhe com o propósito dele. Por isso, muitas vezes ele permite que algumas coisas sejam arrancadas. Não porque ele não se importa, mas porque ele vê o que você ainda não consegue enxergar. E aqui está algo que precisa ser dito com firmeza. O que parece atraso pode ser livramento. O que parece rejeição pode ser proteção. E o que parece o fim pode ser a preparação para o novo de Deus. Há portas que se fecham com estrondo, fazendo tremer nosso mundo, apenas para que a gente olhe para outra direção. E quando finalmente levantamos os olhos, percebemos que havia um caminho inteiro esperando para ser trilhado. Caminhos que não estavam nos nossos planos, mas que sempre estiveram nos planos de Deus. E Ele, com sua paciência infinita, espera o momento certo para nos revelar o que está por trás da cortina da dor. Muitos ainda não sabem, mas há milagres escondidos nos lugares mais improváveis. Há respostas que nascem das perguntas que mais nos machucam. Há um poder tremendo em continuar, mesmo sem forças, porque a continuidade da fé atrai o mover de Deus. É como se o céu estivesse esperando você dar mais um passo, mesmo que seja trêmulo, para derramar sobre sua vida aquilo que os olhos ainda não viram. E nesse momento, Deus não está procurando os mais fortes, não está escolhendo os mais capacitados. Ele está olhando para o coração quebrado, para a alma cansada, para aquele que mesmo entre lágrimas ainda consegue dizer: Senhor, eu confio em Ti. E se você ainda está aqui, lendo ou ouvindo isso, é porque Deus ainda está investindo em você. A caneta continua em suas mãos. A história ainda está sendo escrita. E o capítulo que vem a seguir não será uma repetição do que passou. Ele será a resposta das orações feitas no escuro, o cumprimento das promessas que pareciam esquecidas, o recomeço que você nem sabia que precisava. Mas para isso, há algo que você precisa entender, algo essencial, algo que muda tudo quando é revelado ao coração. Existem momentos em que a espera se transforma em dor. Não é só o tempo passando, é o tempo pesando. Cada amanhecer parece repetir o silêncio do dia anterior, como se Deus tivesse esquecido onde você está. Você ora, suplica, chora, se cala, tenta entender, e o céu permanece mudo. O coração começa a questionar: será que ele me ouviu? Será que ele se importa? Será que ainda existe algo preparado para mim? E quando as respostas não vêm, o medo encontra brechas. A dúvida se acomoda e o cansaço espiritual começa a se instalar como uma ferrugem, corroendo a fé de dentro para fora.
Nesses momentos, o inimigo não ataca com gritos. Ele sussurra, e o que ele diz parece razoável demais. Desiste, isso não é para você. Já passou sua hora. Outros conseguiram, você não. São mentiras sutis, mas quando aceitas, se tornam correntes invisíveis que nos paralisam onde deveríamos continuar andando. Mas Deus não trabalha com atalhos. Ele não acelera o processo para agradar à pressa do nosso coração. Porque mais importante do que nos levar até a promessa é nos preparar para habitá-la. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas primeiro, Ele molda, Ele esculpe, Ele limpa, Ele poda. E cada parte da espera é uma estação de lapidação. Porque um milagre pode até acontecer em um instante, mas o coração que vai recebê-lo precisa estar preparado para reconhecer, valorizar e sustentar aquilo que recebeu. Às vezes, o atraso não está na bênção, está no amadurecimento. Porque Deus não entrega promessas a quem ainda não entende o peso da responsabilidade que elas carregam. Imagine alguém recebendo um presente muito valioso antes de aprender a cuidar dele. É isso que o Pai evita. Ele conhece suas lágrimas, ele viu seus joelhos dobrados, escutou cada gemido que não conseguiu virar palavra. Mas, ao invés de te dar a resposta imediata, Ele está construindo dentro de você uma estrutura sólida, resistente, inabalável. Porque o que Ele vai fazer na sua vida não pode ser passageiro. Não será uma alegria de um dia, uma vitória de curto prazo. Será um testemunho que marcará gerações, um legado que ecoará além da sua história. Mas para isso, você precisa entender que o silêncio de Deus não é abandono, é estratégia, é cuidado, é preparação. E mesmo que tudo ao seu redor diga que acabou, mesmo que não haja sinais visíveis, mesmo que tudo pareça igual, Deus continua trabalhando. Porque Ele não depende de evidências para agir. Enquanto você pensa que está parado, Ele está movimentando peças que você ainda não consegue ver. Há pessoas sendo conectadas ao seu propósito sem que você saiba. Há portas sendo destrancadas em lugares que seus pés ainda não pisaram. Há provisões sendo liberadas para um tempo que você ainda vai viver. O céu trabalha em silêncio, mas não em inércia. E o tempo de espera, por mais doloroso que seja, é o ventre onde nascem os maiores milagres. É por isso que você não pode parar agora. Mesmo com os olhos embaçados, mesmo com o coração apertado, mesmo sem respostas visíveis, existe um valor imensurável em continuar confiando. Porque a fé que resiste ao silêncio é a fé que move o coração de Deus. É a fé que diz, mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem sentir, eu continuo. Mesmo sem entender, eu permaneço. Essa fé é rara. Essa fé é poderosa. E essa fé é o que Deus procura nos corações cansados. Ele não espera perfeição. Ele não exige força constante. Ele apenas quer que você não solte a mão dele, mesmo quando a estrada parecer longa demais. Porque muitas vezes é no fim das forças que Deus começa a agir com a força dele. Quando você já tentou tudo, quando já não tem mais planos, quando já se despediu dos seus próprios métodos, é aí que ele mostra que sempre foi sobre ele e não sobre você. É aí que ele entra, não como alguém que conserta os erros, mas como um autor que decide mudar o rumo da história. Deus não está te observando de longe, Ele está no processo, Ele está no detalhe, Ele está escrevendo com tinta invisível aquilo que no tempo certo será revelado com glória. Por isso, mesmo sem compreender, continue. Mesmo sem sentir, avance. Porque no próximo capítulo, Ele está prestes a mostrar algo que mudará tudo. Há um detalhe profundo nas histórias que Deus escreve. Ele não apenas transforma o final, Ele redime o processo inteiro. Cada lágrima que caiu, cada vez que você respirou fundo tentando segurar a dor, cada pensamento de desistência que percorreu sua mente na calada da noite, tudo isso não é esquecido nem ignorado. No reino de Deus, sofrimento não é desperdício,
é semente, e mesmo quando tudo parece estar parado na superfície, por dentro, sob o solo duro da alma, algo invisível está brotando. Deus escreve histórias que começam com rejeição e terminam com honra. Histórias que nascem do nada e florescem. Histórias que passam por desertos só para mostrar que até a areia seca pode dar fruto quando o autor é o próprio Criador. Você pode até pensar que está sozinho agora, que essa luta é sua e ninguém mais entende. Mas o céu inteiro está em silêncio reverente, porque quando um filho de Deus decide não desistir, mesmo sem ver, mesmo sem entender, algo sobrenatural acontece. O trono se inclina, os anjos observam, e o próprio Espírito Santo se move, sussurrando força onde só existe cansaço. É nessa hora que a oração muda de tom. Ela deixa de ser um pedido desesperado e passa a ser uma rendição confiada. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei quem Tu és. Essa é a oração que rompe as barreiras. É essa confiança que reescreve destinos. Talvez você esteja vivendo o capítulo mais escuro da sua vida. Aquela parte da história onde o protagonista parece esquecido, onde as coisas não fazem sentido, onde as promessas parecem distantes e o medo parece presente demais. Só que é aí, justamente aí, que Deus mais trabalha, porque Ele é especialista em escrever reviravoltas. O seu estilo literário é marcado por surpresas, por começos que se parecem com fins e por fins que se transformam em começos gloriosos. Quando o mundo diz que é o fim, Deus coloca uma vírgula. Quando as vozes ao redor gritam "acabou", Ele cochicha "espera", porque Ele ainda está escrevendo. E quem escreve é Ele, não a dor, não o tempo, não as circunstâncias, não as estatísticas. O autor da sua vida é o mesmo que abriu o mar, que levantou mortos, que alimentou multidões, que calou tempestades com uma palavra. É por isso que a sua desistência não pode ser uma opção. Você não conhece o próximo parágrafo. Você não viu a virada que está sendo preparada. Não tem ideia da nova cena que está sendo montada, da página que está prestes a ser virada, da porta que está sendo alinhada com o seu nome. Deus não está apenas preparando o milagre, Ele está preparando você para o milagre. E há coisas que só serão compreendidas quando tudo fizer sentido lá na frente. Mas até lá, o que você precisa saber é que Ele não se esqueceu. Ele está presente em cada linha não escrita, em cada silêncio, em cada espera. Ele ainda está escrevendo. Há algo poderoso em entender que você não é o fim da linha. Há mais. Sempre há mais com Deus. O ponto final ainda não chegou, porque Ele ainda não terminou. E mesmo que você tenha se machucado em capítulos passados, mesmo que existam páginas manchadas pela dor, pela culpa, pela perda ou pelo medo, Ele ainda é o único capaz de transformar tudo isso em uma narrativa de superação, propósito e glória. Nenhuma palavra será desperdiçada, nenhum erro será ignorado, tudo será redimido, tudo será usado, tudo será reescrito pelas mãos daquele que é o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Agora, se você conseguir calar todas as vozes ao seu redor por um instante, talvez consiga ouvir algo mais profundo. Não é um trovão, não é uma resposta clara, é um sussurro, um som suave que diz: eu ainda estou aqui, continue, não pare. Porque o que vem a seguir é mais do que uma resposta. É a revelação do propósito que você nem sabia que existia. E para entender o que Deus está fazendo agora, você precisa abrir o coração para o que Ele vai revelar no próximo momento. Senhor, neste instante em que o coração está aberto, em que as palavras já foram ditas e as verdades ecoaram como trovões silenciosos dentro da alma de quem ouviu, eu me coloco diante de Ti com reverência e urgência. Porque a pessoa que está ouvindo esta oração, ela está à beira. Ela não chegou aqui por acaso.
Algo dentro dela está lutando. Há um peso nos ombros que ninguém mais vê. Há um silêncio por trás do sorriso. Há um cansaço que o corpo já não consegue esconder. E é por isso que esta oração não é decorativa, não é litúrgica, não é um simples ritual. Esta oração é um clamor. É o suspiro de alguém que precisa de ti como nunca antes. Pai, eu oro agora por essa alma que quase parou, por esse coração que já pensou em desistir tantas vezes que já perdeu a conta, por essa mente que tem sido bombardeada por pensamentos escuros, por dúvidas, por um medo tão denso que parece sufocar a fé. Senhor, visita essa vida com a tua presença. Que a tua voz seja ouvida acima de todo o barulho do desespero. Que a tua luz atravesse agora esse quarto escuro onde a alma se esconde. Que o teu amor reconstrua o que a dor tentou destruir. Que a esperança que parecia morta volte a respirar, mesmo que com dificuldade, mesmo que ainda ferida. Porque tu és especialista em ressuscitar o que parecia perdido. Tu és o Deus que transforma vales de ossos secos em exércitos vivos. Tu és o Deus que escreve novas histórias com as cinzas do passado. Eu oro, Senhor, para que essa pessoa tenha forças para não soltar da tua mão. Que ela entenda que mesmo em silêncio o Senhor está agindo. Que mesmo quando o céu parece fechado, é porque o teu tempo ainda não chegou. E enquanto ela espera, que ela não esmoreça. Que a fé dela não dependa do que os olhos veem, mas do que o coração sabe. Que ela se lembre de todas as vezes que o Senhor já livrou, já curou, já sustentou, já renovou. E que isso seja combustível para continuar. Que ela não permita que o capítulo atual defina o final da história. Que ela escolha acreditar que o melhor ainda está por vir, porque está. Senhor, eu peço que ela sinta o teu toque agora, que algo invisível, mas real, comece a mudar por dentro. Que o peso que ela carrega seja trocado pelo teu jugo leve e suave. Que as lágrimas que caem agora sejam sementes de milagres que o Senhor já está preparando. Que o desespero dê lugar à esperança. Que a fraqueza seja coberta pela tua força. E que ela se levante, mesmo que com medo, mesmo que tremendo, mas com a certeza de que o Senhor ainda está no controle. Porque tu és fiel. Porque tu és bom. Porque tu nunca deixas uma história pela metade. Porque quem escreve é o Senhor. E o Senhor nunca erra, nunca falha, nunca atrasa. Eu oro, Pai, por cura. Cura das dores da alma, cura dos traumas, cura das perdas, cura dos vazios. Que ela não apenas continue, mas que floresça. Que ela veja com os próprios olhos aquilo que hoje só consegue imaginar. Que ela entenda que está mais perto do que pensa, que há uma virada sendo escrita, que há um propósito sendo alinhado, que há uma nova estação sendo preparada e que tudo o que ela está vivendo agora faz parte de algo maior. Algo que ela ainda não entende, mas que um dia vai agradecer por não ter desistido. Eu oro também por paz, aquela paz que o mundo não entende. Aquela paz que acalma tempestades sem precisar mudar a paisagem. Aquela paz que entra pela porta do coração e reorganiza tudo por dentro. Que essa paz seja derramada agora como um bálsamo, como um cobertor espiritual, envolvendo essa vida com cuidado e com graça. Que essa paz diga ao coração: você não está só, você está nas mãos de Deus. E isso basta, porque se estamos nas mãos dele, tudo o que precisamos já está garantido. E por fim, Senhor, eu te peço, revela o próximo passo. Toca o íntimo dessa pessoa com discernimento e direção. Dá a ela sinais que confirmem que o Senhor está ouvindo, que não é imaginação, que essa oração é resposta, que esse momento não é coincidência, que tudo isso é parte do teu plano e que mesmo sem saber o que vai acontecer amanhã, ela consiga dormir hoje com a certeza de que o Senhor está escrevendo um final muito melhor do que qualquer plano que ela já tenha sonhado. E é nesse mover de fé, nessa atmosfera de rendição,
Nesse momento em que as palavras humanas já não são suficientes, que nos abrimos para o que o Senhor ainda vai fazer. Porque há algo além, algo que não termina aqui, algo que está sendo desenhado por mãos divinas e que está prestes a ser revelado. E agora, Senhor, depois de tudo que foi dito, de tudo que foi sentido, depois da alma se despir em silêncio diante da Tua presença, o que resta é Te agradecer. Sim, agradecer. Porque mesmo quando o cenário não mudou, mesmo quando a resposta ainda não chegou, mesmo quando a dor ainda aperta, a Tua presença veio primeiro. E isso muda tudo. Porque onde Tu estás, a escuridão recua, a angústia se cala e o coração volta a pulsar com esperança. Agradecer porque essa oração não foi apenas ouvida, ela foi vivida. Cada palavra foi um passo em direção à luz. Cada frase, uma janela que se abriu para o céu. Cada lágrima derramada aqui se tornou um testemunho silencioso de que há algo maior acontecendo, mesmo que ainda invisível aos olhos. Eu Te agradeço, Deus, porque essa vida que orou comigo agora, ela não será mais a mesma. Ela está saindo desse momento com a alma remendada, com a fé restaurada, com o espírito revigorado. Mesmo sem entender tudo, ela compreendeu o essencial, que o Senhor ainda está escrevendo, que não acabou, que não foi em vão, que há sentido, mesmo no sofrimento, que há caminho, mesmo no deserto, que há direção, mesmo quando os sinais parecem ter desaparecido. Porque o autor da história dela é o mesmo que abriu o Mar Vermelho, que fechou a boca dos leões, que fez o cego enxergar, que trouxe vida onde havia morte. E esse autor ainda não virou a última página. Senhor, eu clamo que esse coração continue firme, que a chama que reacendeu aqui não se apague com os ventos da rotina, que essa paz que se instalou agora se transforme em força para os dias difíceis, que essa certeza que brotou aqui dentro não seja arrancada pelas dúvidas do mundo, mas que cresça como uma raiz profunda, como uma rocha que não se move, porque o Teu amor é firme, a Tua promessa é viva e a Tua palavra não volta vazia. O que o Senhor começou, o Senhor vai terminar, e terminar bem, terminar para a glória do Teu nome, terminar como só o céu sabe fazer, surpreendendo, curando, restaurando, elevando, redimindo tudo o que parecia perdido. E se hoje essa pessoa orou com fé, mesmo que com voz fraca, mesmo que entre soluços, eu declaro em nome de Jesus que o Teu Espírito a envolva de tal forma que ela saiba, com todas as fibras do ser, que essa história está sendo conduzida pelas mãos mais habilidosas do universo, que cada detalhe, cada aparente fracasso, cada silêncio sofrido será ressignificado, que ela verá, com os próprios olhos, o que ainda não consegue imaginar, que ela viverá dias que hoje pareceriam impossíveis, que ela será testemunha viva do Teu agir. Porque o Senhor não começa o que não pretende terminar, porque o Senhor não abandona os que ama, porque o Senhor nunca chega atrasado. Por isso eu oro agora também por gratidão. Gratidão antecipada, gratidão profética, gratidão que vem antes da bênção, porque crê na fidelidade do Deus que promete, gratidão pelo que está vindo, mesmo que ainda não se veja. Gratidão porque tudo o que foi semeado com dor será colhido com alegria. Gratidão por essa história que ainda está em curso, essa história que ainda vai ter reviravolta. Essa história que ainda vai fazer outros se perguntarem como foi possível. E a resposta será simples. Foi Deus. Só Deus. Sempre foi Ele. Que o nome de Jesus seja exaltado nessa vida. Que o Teu Espírito Santo seja o consolo diário. Que o Teu amor seja o abrigo mais seguro. E que essa oração não termine aqui. Que ela continue viva, ardendo, ecoando dentro do coração, nos próximos dias, nas próximas escolhas, nas próximas tempestades. Que a pessoa que ouviu isso volte a caminhar, volte a sonhar, volte a sorrir com verdade.
porque o Senhor ainda está escrevendo e a próxima página será a mais linda de todas. Em nome de Jesus. Amém. Nada é por acaso. Se você chegou até aqui, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Ele vê suas lutas, conhece seus sonhos e sabe exatamente o que você precisa. A fé nos mantém firmes, a gratidão nos aproxima de Deus e a oração nos fortalece a cada dia. Por isso, não desista, não tema, não se sinta sozinho. Deus está ao seu lado, guiando cada passo seu. Se esta oração falou com você, compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem e se inscreva no canal para receber mais orações que edificam e fortalecem sua fé. Juntos, vamos caminhar na presença de Deus e viver os milagres que Ele tem para nós.